Pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre teste de Rinne, de Weber, de Schwabach. Antes de mais nada, é importante a gente relembrar alguns conceitos básicos sobre o oitavo par craniano, né, o nervo vestíbulo coclear. Bom, o nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano, ele é formado por dois segmentos básicos, né? Um segmento coclear, responsável pela audição, e um segmento vestibular, responsável aí pelo equilíbrio, né? Então, existem dois gânglios principais que a gente tem que sempre lembrar: o gânglio vestibular, né, que é o gânglio de Scarpa, e o gânglio espiral, ou gânglio coclear, responsável pela audição, tá? Então, este nervo, ele é um nervo muito importante porque ele tem essas duas funções, né? Tanto a função vestibular, que serve para impulsionar o corpo contralateralmente. Então, na parte aí, quando a gente for estudar a função vestibular, a gente vai entender esse conceito, né? Por que o nervo vestibular, de um lado, ele impulsiona o corpo e a cabeça para o outro lado. Então, isso é importante, é um conceito sempre necessário, né? Um conceito necessário para a gente entender por que as síndromes vestibulares fazem com que o corpo tende a cair para o lado lesado, né? E a função coclear, que é a função da audição propriamente dita, tá? Então, existem, na verdade, dois tipos de surdez, né? A surdez condutiva e a surdez neurosensorial, tá? Então, quando o problema se dá até a janela oval, a gente chama isso de surdez condutiva. Então, por exemplo, se você tem um problema no ouvido médio, né, ou seja, uma otite média aguda, uma otosclerose, alguma coisa, até a janela oval, essa surdez é chamada de surdez condutiva, por conta de um déficit de condução do som, tá? Agora, se a surdez se dá depois da janela oval, né, da cóclea para dentro, então pegando a cóclea para dentro, a gente chama de surdez neurosensorial. Então, se o problema está aqui, até a janela oval, surdez condutiva. Da janela oval para dentro, envolvendo cóclea ou nervo, o oitavo par craniano, a gente chama de surdez neurosensorial, tá? Algo que confunde muito, né, o pessoal é poder classificar, né, essa surdez à beira do leito, né? Então, para a gente classificar a surdez à beira do leito, às vezes é difícil. E para isso a gente utiliza alguns testes, né? Então, existem 3 testes básicos que a gente chama, que são o teste de Schwabach, né? Teste de Rinne de Weber, tá bom? Esses testes, eles são importantes porque eles conseguem fazer um screening rápido para a gente verificar se a surdez ela é condutiva ou neurosensorial, tá? Então, como que a gente avalia a audição à beira do leito? Tá? Então, primeiramente, a gente pergunta para o paciente, interroga qual que é o ouvido ruim, ele vai falar para a gente, ó, é o ouvido esquerdo, ouvido direito, não estou escutando direito, e aí a gente avalia com testes específicos, que a gente utiliza um diapasão simples, tá? Esse diapasão aí, você pode levar ele para o plantão, é um diapasão que você pode ter na sua pasta de avaliação médica, de semiótica, né? Então, um diapasão aí de 128 Hz que a gente utiliza. Então, o primeiro teste é o teste de Schwabach. Esse teste, pessoal, nada mais é do que uma comparação entre a audição do paciente, tá? Entre a condução óssea do paciente e a do examinador, a sua condução óssea, tá? Então, você pega o seu diapasão, você percute, tá? O diapasão, e você compara a condução óssea na mastoide do paciente e na sua mastoide, tá? Então, o Schwabach normal é quando a duração da condução óssea ela é igual entre o examinador e o paciente. Então, você percute e compara quantos segundos o paciente foi capaz de ouvir com o diapasão encostado na mastoide dele. E aí você compara com o seu tempo de audição óssea, né, na sua mastoide. Então, quando a duração da condução óssea é igual entre o examinador e o doente, isso é chamado de Schwabach normal. Quando a condução óssea do paciente é maior que do examinador, ou seja, a condução óssea do paciente está
maior, está durando mais do que a sua própria condução óssea, a condução do examinador, a gente chama de hipoacusia condutiva. Então, por exemplo, se o paciente está queixando do ouvido esquerdo e você percutiu o diapasão, ele está escutando mais, por mais tempo, na mastoide dele do que na sua própria mastoide, na mastoide do paciente, isso é chamado de Schwabach prolongado. Muito provavelmente esse paciente tem uma hipoacusia condutiva, algum problema de ouvido médio, né, otosclerose, alguma coisa assim, cera, né? Agora, se a condução óssea do paciente for menor que a do examinador, muito provavelmente esse problema ele está para dentro da janela oval. Então, está pegando cóclea ou nervo, né, o oitavo par craniano propriamente dito. Isso é chamado de hipoacusia neurosensorial. Então, significa que a condução óssea, o tempo, né, de audição na mastoide do paciente é menor do que o tempo de audição na mastoide do médico, tá bom? Bom, o que é o RINE, pessoal? O RINE, ele nada mais é do que a comparação no mesmo paciente, então a comparação no paciente, agora o médico ele está fora do cenário aí de controle, né? Então o RINE é a comparação da condução aérea e da condução óssea no paciente. Como que a gente faz isso? A gente percute o diapasão e coloca na mastoide do doente. E aí a gente fala, ó, seu fulano, tá ouvindo? Tô. Quando o senhor parar de escutar, não é de sentir, o senhor me avisa. E aí, quando o paciente para de ouvir, ele dá um sinal de joia para você. Nesse momento, você tira o diapasão da mastoide, do contato da mastoide do paciente e coloca imediatamente lateral ao ouvido do paciente. Tá?